Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jonathan Mota e você está no Teologia para o Coração. Hoje estou dando início à série Você Leu Isso Errado. E hoje eu quero te mostrar como um dos versículos mais citados da Bíblia está sendo mal interpretado. E o pior, está afetando a sua fé e como você crê em Deus. O que Paulo realmente quis dizer com posso todas as coisas naquele que me fortalece? Vamos mergulhar no texto e entender mais a mensagem de Deus por meio da carta de Paulo aos Filipenses. O versículo de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, virou um slogan de superação pessoal. Todas as pessoas querem utilizar na ideia de que você pode ser próspero e abundante, você pode confiar que vai ter muitas coisas nessa terra, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse é um dos textos preferidos dos teólogos coaches e da prosperidade que usam a palavra de Deus de forma deturpada para prometer coisas às pessoas, coisas das quais eles não podem garantir. Teólogos da prosperidade gostam de dizer e usar esse texto como base, que você pode e deve ter a casa luxuosa, usar roupas de marcas e de forma luxuosas e caras. Você pode ter o melhor carro do ano, você tem que ter um emprego de muito sucesso. Se você não tem isso, é porque você não crê o suficiente em Deus. Porque se você crê em Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eles vendem essa ideia de um supercrente que simplesmente não existe e não é o que o texto quer dizer. Se você acredita dessa forma, você está entendendo errado. Então nós podemos olhar para esse texto e nos perguntar o que realmente Paulo quer dizer com posso todas as coisas naquele que me fortalece. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o uso da palavra todas, ou tudo em português, ou tudo posso naquele que me fortalece. Realmente, isso significa tudo mesmo, significa todas as coisas. O crente, ele pode querer pecar, ele pode desejar o pecado. Não, não pode. Então, esse todas já não são todas assim. Então a gente tem que olhar com mais cuidado para o contexto. Outro ponto importante para a gente ter uma compreensão é olhar para quem escreveu, quando escreveu, um contexto histórico da carta. E nós podemos saber e temos informações suficientes para saber que essa carta aos Filipenses é uma carta que foi escrita por Paulo, que foi preso de forma injusta. É um inocente preso por ter pregado o evangelho, ele está na prisão. Realmente parece alguém que merece todas as coisas, que está falando de abundância e de prosperidade? Não, né? Ele está falando da prisão. Se fosse esse o caso, talvez ele deveria ter escrito essa carta lá do conforto da sua mansão em Alphaville. Não é esse o caso. Outro ponto importante que a gente deve observar na carta é o contexto maior, não de um versículo isolado. Então, vamos ler o texto a partir do verso 10. Já é suficiente para a gente entender os argumentos de Paulo e do que Paulo de fato está falando nesse pequeno trecho. Alegro-me grandemente no Senhor, porque, novamente, vocês renovam o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, olhando para esse texto, a chave de interpretação é a argumentação de Paulo sobre contentamento. Paulo está explicando que ele não precisa, ou ele não estava esperando os recursos dos filipenses, porque ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E o contentamento é exatamente a chave, o segredo, e é uma virtude que todo cristão deveria exercer, mas ela é extremamente rara. Se você está contente com o seu trabalho, você não vai cobiçar o emprego do outro.
Se você está contente com o seu casamento, se você está contente com o seu marido, você não vai cobiçar o marido da outra. Se você está contente com a sua esposa, você não vai cobiçar a esposa do outro. Se você está contente com o seu meio de transporte, você não vai cobiçar o transporte do outro. Contentamento. Quando você está contente com essas situações, você pode ser mais grato a Deus. Você vai ser mais feliz, você vai se regozijar naquilo que você tem e agradecer a Deus todos os dias. No verso 12, Paulo desenvolve, explicando como ele aprendeu a viver contente, como esse contentamento surgiu na vida dele. Ele não tinha esse contentamento desde o princípio, mas ele aprendeu. E como ele aprendeu, o verso 12 nos explica. Paulo diz que, tendo passado necessidade, fome, falta de roupa, falta do que comer, ainda assim, ele não culpava as pessoas, não culparia Deus pelas situações. Ele aprendeu a viver crendo em Cristo. A fé dele não foi diminuída ou ele não questionou a Deus por estar nessas situações. Ele aprendeu a passar por aquilo. Era Cristo dando força para ele se manter de pé. Ele diz que também aprendeu na fartura, tendo muito dinheiro em abundância. Então, ele aprendeu a administrar os recursos que Deus colocou na vida dele, a doar, a colocar o dinheiro para a obra. E não colocou a sua confiança no dinheiro. A sua confiança continuou em Deus. Não é a riqueza, não é ter mais dinheiro que vai nos dar o contentamento. Pelo contrário, geralmente, quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você quer ter, se o seu contentamento não está em Cristo. Se você foca no dinheiro, se a sua segurança é o dinheiro, essa segurança ela é falsa, ela é passageira, é temporária, ela é fumaça. A nossa confiança deve estar sempre em Cristo, que a gente tenha muito, que a gente tenha pouco. Ele nunca nos faltará. Repare na progressão de argumentos de Paulo. Paulo está dizendo exatamente o contrário do que a teologia da prosperidade prega. A teologia da prosperidade quer dizer que se você tem fé e crê em Deus, então você merece todas as coisas. Você merece ser rico, ter uma saúde, ter carros, ter casas, ter viagens luxuosas, porque você crê em Deus. Mas Paulo diz exatamente o oposto. O segredo, a chave que os coaches vendem, é exatamente o contrário do segredo que Paulo revela. O segredo que Paulo revela é: eu sou contente com a força que Cristo me dá, porque é Ele que me sustenta. É Cristo que nos sustenta diante de todas as situações, necessidade e abundância. Se o nosso foco não está em Cristo, nós vamos titubear, nós vamos ruir. Na necessidade, vamos questionar a Deus. Na abundância, vamos colocar a nossa confiança em tesouros pessoais e não em Cristo. A força e a alegria para enfrentar qualquer situação não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. John Piper diz que Cristo é mais glorificado quando nos sustenta na dor do que quando o usamos para evitar o sofrimento. Devemos olhar para esse texto e perceber que é um texto que fala sobre contentamento com Cristo, não de um triunfalismo pessoal. Lembre-se, Cristo é suficiente, mesmo quando tudo falta. Você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida hoje, perseguição no trabalho, a falta dele, algumas atribulações. Mas você pode olhar para esse texto e ter a certeza de que você pode suportar todas essas coisas em Cristo. Não porque você é forte, mas porque Ele é. E Ele te sustenta todos os dias. Isso serve para o jovem frustrado, para o pai desempregado, para a mulher que luta contra a ansiedade. Porque Cristo é a nossa força para continuar. Então, como nós podemos olhar para esse texto e aprender que Cristo nos fortalece? Como nós podemos exercitar no dia a dia para aprender a ficar contente como Paulo ficou? E o segredo não é nenhuma chave code que você precise pagar dinheiro e descobrir isso em um curso. O segredo já foi revelado. Paulo já colocou na carta. A Bíblia já está entregue a todos vocês. O segredo é uma união diária com Cristo. É por meio da oração,
leitura bíblica, estudo da palavra, comunhão com o Espírito Santo. E todas essas coisas renovarão as suas forças diariamente. A sua comunhão com Cristo aumentará. O seu contentamento surgirá. E você será renovado e reanimado todos os dias. Devemos sempre nos lembrar que, mesmo que tudo falte, Cristo é suficiente. Outro ponto que a gente deve aprender com esse texto é que a diferença de um crente e um descrente não é que o crente ele vai ter as melhores coisas nessa terra e o descrente terá coisas ruins. Pelo contrário, a diferença está em como nós reagimos e nós respondemos às situações. Quando a calamidade vem, o crente ele deve responder com alegria, porque ele sabe que por trás de todas as coisas existe a mão poderosa de Deus que guia cada detalhe da sua vida. É Deus guiando a história, cuidando e sustentando. É Deus te dando força. Então você tem razão suficiente para se alegrar e se manter contente mesmo nas mais adversas situações. Cristo é suficiente, mesmo quando tudo falta. Viu como a interpretação correta do texto ele ajuda e nos aproxima mais da fé e do amor de Deus? Não é essa interpretação triunfalista de que você pode todas as coisas e que se você não tem, então você vai questionar a Deus, questionar a sua fé. É a compreensão genuína do texto. O texto é sobre contentamento. É sobre olhar para Cristo e não depositar sua confiança em riquezas e nem questionar a Deus diante das necessidades. A interpretação correta do texto nos aproxima de Deus, quebranta a nossa mente e o nosso coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outras pessoas. Curta, se inscreva no canal. Novas mensagens, novos textos serão analisados aqui nas próximas semanas. Fique com Deus. Até a próxima.